Olá, gente, hoje realizaremos mais um cálculo diferente. Hoje nós iremos realizar o cálculo da treliça. Essa treliça é uma ponte que foi construída por nós, uma ponte de papel. E agora nós vamos à realização dos cálculos manuais, dos esforços externos e internos dessa treliça, dessa ponte. O método que nós vamos utilizar é o método dos nós. É um método que utiliza o somatório das forças em Y e em X. Um exemplo seria o seguinte, onde nós temos uma treliça simples aqui, apoiada por um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Se vocês prestarem bem atenção, o cálculo nesse ponto aqui, nesse nó, vai ser realizado, vai se dar da seguinte maneira. Aqui, nessa casa, a barra sofrerá compressão, isso será explicado mais adiante, e essa outra tração, que também será explicada. Bom, gente, como a gente está trabalhando com estruturas isostáticas, então nós temos o seguinte cálculo. Para uma estrutura isostática, nós temos que o número de reações mais o número de barras vai ser igual a 2 vezes o número de nós. Logo, se nós contarmos o número de barras e nós que nós temos na nossa treliça, nós teremos 3 reações. Essas 3 reações aqui. Bem, sabendo que nós iremos colocar uma massa sobre a nossa treliça de 5 kg, e admitindo a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado, fazemos um rápido cálculo e encontramos o peso que a viga irá suportar, 49,05 newtons. Logo, como nós temos uma ponte e nós temos 2 treliças dessa daqui, nós iremos ter 2 lados. Portanto, a nossa força peso 1 e força peso 2, no caso para esse lado e para o outro lado da viga, será igual a 24,525 newtons. Bom, sabendo disso, nós temos que as forças 1, 2 e 3 serão divididas igualmente. Portanto, o F de 1 é igual a F2, que é igual a F3, que é igual a 8,175 newtons, que é justamente 24,525 dividido por 3, já que essas forças são iguais. Agora a gente vai realizar o cálculo, um cálculo simples, um somatório de forças, já conhecido por nós, onde, no caso em Y, onde temos as forças de reações F de A e F de G. Como sabemos que esse distribuimento é uniforme, porque nós temos uma viga, uma treliça simétrica, me desculpem. Então, sabemos que F de A é igual a F de G. Sabendo disso, realizamos o cálculo e descobrimos que F de A é igual a 24,5, 2F de A é igual a 24,5. Então, encontramos F de A e F de G. Essas são as reações no apoio da nossa ponte. Agora nós vamos realizar os cálculos das forças internas. Como a gente está usando os métodos dos nossos, primeiro vamos analisar o ponto A. O ponto A, o desenho do ponto A se dá da seguinte forma. Prestarmos atenção na nossa treliça aqui em cima, na nossa ponte. O ponto A aqui se encontra. Para calcularmos o ponto A, nós temos o seguinte diagrama de corpo livre. E entre essas duas forças, nós temos um ângulo θ, o qual é encontrado facilmente fazendo o arco tangente, já que nós temos a altura da nossa treliça, que é de 12,5 centímetros, e a base, que é de 10 centímetros. Logo, nosso θ é igual a 51,34.
Agora realizando um somatório de forças para encontrarmos, já que o método nós apenas utilizamos somatórios de forças. Realizando o somatório de forças em Y, descobrimos que F de AB, que é a força que se dá aqui de A até B, aqui nesse caso, vai ser igual a 9,81. O porquê tração? Pois o sinal deu positivo. Toda vez que encontramos o sinal positivo, teremos a tração. Realizando o somatório de forças em Y, encontraremos que F de AH é igual a menos 15,7 newtons, com pressão. Ou seja, similarmente, a tração, que nós temos o sinal positivo, então indica tração. No caso, a compressão, teremos o sinal negativo. Agora vamos ao cálculo do segundo nó. Aqui nós temos a representação do segundo nó, o nó no ponto B. Esse daqui é o diagrama de corpo livre. Realizando o somatório de forças em Y, descobrimos que o F de B em A é igual a 0. E o somatório de forças em X, temos que o F de BC é igual a 9,81 newtons. Logo, como o sinal é positivo, neste caso nós temos a tração. Dando continuidade aos nossos cálculos, nós vamos agora calcular o nó H. Aqui temos o diagrama de corpo livre com todas as forças. Então, depois de fazermos o diagrama de corpo livre, nós temos que o somatório de forças em Y vai ser igual a 15,7 newtons. Portanto, como já foi dito, encontrando o sinal positivo, nós identificamos como tração. Fazendo o somatório em X, iremos encontrar que F de HI é igual a menos 19,62 newtons, ou seja, compressão. Depois de realizarmos o cálculo no nó H, vamos realizar o nosso cálculo no nó C. Mais uma vez temos o diagrama de corpo livre do nó com todas as forças. Esse ângulo aqui, por semelhança de triângulos ou calculando normalmente, já que temos os valores da ponte, encontramos que é o θ, que é o mesmo θ encontrado anteriormente, que o valor dele é igual a 51,34 newtons. Aqui nós iremos realizar o somatório das forças em Y e descobrimos que F de CI, que é a força de C em I, vai ser igual a menos 12,26 newtons. Logo, como encontramos o sinal negativo, isso indica que nesse caso há uma compressão. Realizando o somatório das forças em X, encontramos 19,62 newtons, o que indica que nesse caso existe o esforço é a tração. Agora iremos realizar o cálculo no nó I. Essa daqui é a representação, um pedaço dele ampliado da treliça. Aqui nós fazemos o diagrama de corpo livre, como vocês podem ver, com muitas reações. Então agora nós calculamos o somatório das forças em Y e descobrimos que F de I D, que é a nossa única incógnita, é igual a 5,23 newtons, o que indica tensão, pois o sinal é positivo. Aí agora calculamos o somatório das forças em X e descobrimos que F de IJ, que é a nossa outra incógnita, é igual a menos 22,89 newtons, ou seja, compressão devido ao sinal aqui encontrado. Partimos agora para o cálculo do nó D. Como já vemos aqui na imagem, percebemos que, como já foi dito, a nossa treliça é simétrica, então já percebemos uma certa simetria das barras. Aqui nós fizemos o diagrama de corpo livre, que é representado.
Pronto. Sabendo que por simetria f de ID é igual a f de DK e f de CD igual a f de DE, ou seja, se nós vimos aqui realizar as contas, todas essas contas que estamos realizando partindo da esquerda para a direita da nossa treliça, nós partimos da direita para a esquerda, chegamos ao resultado de que essas forças têm módulos iguais, porém em sentidos opostos. Então, realizando o somatório em Y, nós temos o seguinte valor, menos 8,17 newtons, ou seja, compressão. Nessa barra aqui existe compressão. Realizando a força em X, o somatório das forças em X, temos que 0 é igual a 0. Ou seja, nesse ponto aqui em X, a força aqui não vai existir nenhuma reação, devido ao fato da simetria da nossa treliça. Agora vamos calcular o nó J. Aqui está a representação dele. Aqui nós temos o diagrama de corpo livre. Por simetria, nós também temos que o F de IJ é igual a F de JK. Fazendo o somatório das forças, descobrimos que 0 é igual a 0. Ou seja, nesse ponto aqui, não existe sócios internos atuando, né? Bom, gente, agora a gente vai calcular as resistências da nossa ponte. Para o cálculo das resistências, a gente vai analisar o gráfico. Como do gráfico a gente tirou essas duas funções, essa primeira função para tração e essa segunda função para compressão, a gente só precisa substituir os valores aos quais a gente utilizou na nossa ponte. No caso das barras, a gente utilizou 4 milímetros. Então, substituindo os valores na equação, na função, né, nós encontramos o valor de 33,68 newtons. Porém, na nossa ponta a gente usou duas barras, uma ao lado da outra. Então esse valor dobra e nós teremos 67, uma resistência à tração de 67,36 newtons. Para os tubos a gente segue o mesmo esquema. Como foram utilizados os tubos de 10 cm, de seção 10 por 10, nós utilizamos a equação, a função polinomial do gráfico dessa seção, utilizamos o valor de 10 centímetros, que foi o que a gente utilizou na nossa ponte, substituindo encontramos o valor de 27,8 newtons. Bom, agora a gente vai calcular o fator de segurança. Para calcular o fator de segurança é muito simples, basta a gente pegar o valor que a gente encontrou anteriormente no cálculo da resistência e pegar a maior força adquirida dos cálculos, a maior força interna. Então, fazendo essa subtração, no caso da compressão, nós temos que o nosso fator de segurança é igual a 1,21. Para a tração, do mesmo jeito, a gente tem 3,4. Portanto, na hora que a gente for fazer o cálculo para saber a nossa carga de ruptura, nós iremos utilizar a menor, já que é fator de segurança. Então, temos aqui a massa que a gente usou, no caso para os cálculos de 5 kg, vezes o nosso fator de segurança, 1,2, que é igual a aproximadamente 6 kg. Essa é a carga com a qual a nossa ponte vai se romper. Bom, agora vamos utilizar o método das seções para determinar os esforços internos da nossa ponte treliçada. Primeiramente, iremos para o cálculo da carga que será aplicada na nossa ponte. Nós iremos submeter a nossa ponte a 5 kg. Então, adotando a aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, iremos ter uma carga total equivalente a 49,05 newtons, certo? Aí, como nós temos aqui o número de articulações da nossa ponte igual a 6, então a carga por articulação será igual à carga total dividido pelo número de articulações. Então, a carga por articulação deu igual a 8,175 newtons.
Vamos agora para o cálculo das reações de apoio. Sabendo todas as forças que estão atuando na nossa ponta interessada, podemos determinar quem são as nossas reações de apoio, VA e VG. Certo? Pronto. Aí, fazendo um somatório, sabendo que VA é igual a VG, nós podemos determinar quem são esses valores, essas reações de apoio, com apenas um somatório de forças em Y. Aí vai ficar VA menos as nossas três forças, que corresponde a um lado da treliça, as nossas três forças equivalentes ao peso aplicado de 5 kg, mais o VB. Fazendo esses cálculos aqui, vamos encontrar 2VA é igual a 24,525. Então, VA equivale a 12,2625 newtons e VG 12,2625 newtons também. Sabendo isso, vamos agora para o cálculo das seções. Aqui eu tento mostrar como ficou dividida as nossas seções. Nós temos que dividir as nossas seções a fim de determinar todos os esforços internos de cada membro da nossa ponte treliçada. Como você está vendo aqui, a nossa ponte é uma ponte simétrica, ou seja, se nós determinarmos os esforços internos da metade simétrica, nós podemos determinar então a outra metade pela simetria, né? Por simetria. Bom, aí aqui nós temos bem em vermelho, nós temos a seção AA. Aí e note também que a nossa ponte tem vários pontos que vão indicar o sentido das forças internas, certo? Prestar bem atenção nisso. Então, vamos agora para o cálculo da seção AA. No cálculo da seção AA, olhando da direita para a esquerda, vamos ter mais ou menos essa figura aqui, certo? Aí temos o FAI, o FAB e a nossa força da reação de apoio VA. Aí como nós temos só duas incógnitas para determinar, com duas condições de equilíbrio nós vamos determiná-las. Aí eu utilizei o somatório de forças em X e o somatório de força em Y. Fazendo o somatório de força em X, temos que F de AB mais F de AI vezes o cosseno de θ igual a zero. Quem seria essa componente, esse termo aqui, FAI vezes cosseno? Esse termo aqui é a projeção do nosso FAI sobre o eixo X. Se nós imaginarmos aqui um eixo X, fazendo essa projeção, decompondo esse vetor, nós vamos ter esse termo aqui. Fazendo esses cálculos, como já sabemos todos os valores e o ângulo, que o ângulo é igual a 51,34 graus, nós podemos determiná-lo por trigonometria. Fazendo essas contas, F de AB é igual a 9,81 newtons. Como esse valor deu positivo, isso nos diz que é uma força de tração. Fazendo o somatório no eixo Y, temos que VA mais FAI vezes o seno, que é a componente da projeção sobre o eixo Y, é igual a zero. Usando o mesmo θ, que foi determinado 51,34 graus. Fazendo essas contas, temos que FAI é igual a menos 15,7 newtons. Como o valor é negativo, nós temos uma força de compressão. Indo agora para o cálculo da seção BB, vamos ter mais ou menos essa figura, certo? Como nós já sabemos o valor de FAI, que é um valor de menos 15,7 de compressão, vamos ter só agora para determinar FBI e FBC, certo? Mais uma vez, duas equações de equilíbrio satisfaz o nosso problema. Então vamos para o somatório do momento em A, certo? Aí fazendo o somatório do momento em A, nessa situação aqui, no ponto A, vamos concluir, vamos determinar que o FBI, que só existe o FBI.
fazendo momento nesse ponto, porque os outros, a linha de ação passa pelo ponto. Logo, o FBI é igual a zero. Fazendo agora o somatório de momento no eixo X, temos que o FBC mais o FAI vezes o cosseno, que é a componente sobre o eixo X, é igual a zero. Então, FBC, fazendo essas contas, esses cálculos, mais uma vez utilizando o θ de 51,34 graus, esses cálculos aqui nos vão dar FBC é igual a 9,807 newtons. Como deu positivo, é uma força de tração. No cálculo da seção CC, nós já determinamos quem é o nosso FBC, aí nos resta determinar quem é o FIC e o FIJ, certo? Mais uma vez, duas equações de equilíbrio satisfazem o nosso problema. Aí temos aqui um item novo, o alfa. Esse alfa, como nós já temos, nós temos também todas as dimensões da ponte, nós podemos determinar esse alfa com noções básicas de trigonometria. Agora, vamos calcular os esforços internos dos membros cortados pela seção CC. Aí, olhando da direita para a esquerda, nós vamos ter a nossa seção. Aí vamos ter a força IJ, a força IC e a força FB. No cálculo da seção BB, nós determinamos a força BC, que deu igual a 9,807 newtons e tração, certo? Aí, fazendo um cálculo do momento em relação ao ponto C, nós vamos ter a nossa força vertical VA vezes o braço de alavanca, que é 10 mais 10 centímetros, que é igual a 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros, certo? Menos a nossa força IJ vezes o braço da alavanca, IJ vezes o braço da alavanca, que é 12,5 centímetros, certo? Aí, com isso, nós já podemos determinar que é a nossa força IJ, que deu igual a menos 19,62 newtons. Como nós temos um sinal negativo, isso indica que é uma força de compressão. Aí, fazendo o somatório da força em Y, nós vamos ter a nossa força VA, que é a força de reação no ponto A, menos a nossa componente IC, e com isso podemos determinar quem é a nossa força IC, que deu igual a 15,7 newtons. Como o sinal deu positivo, isto indica que o sentido adotado é o sentido correto e é uma força de tração. Na seção DD, vamos ter, né? Mais uma vez, olhando da direita para a esquerda, nós vamos ter mais ou menos essa figura aqui, certo? Aí vamos ter a nossa força IJ, força CJ e a força CD. A força IJ a gente já calculou, que deu igual a menos 19,62 newtons. É uma força de compressão. Aí resta calcular a força CJ e a força CD. Aí, fazendo um somatório das forças em relação ao eixo Y, que estão paralelas ao eixo Y, vamos ter a nossa reação VA mais a força CJ mais a força CJ, que é igual a zero. Aí nós já podemos determinar que é o nosso CJ. A nossa força CJ deu igual a menos 12,26 newtons. Por causa do sinal, nós já sabemos que é uma força de compressão, que o sinal adotado foi o sentido adotado foi o sentido errado, e a força é compressão. Indo agora para o somatório das forças em relação ao eixo X, vamos ter a força IJ e a força CD.
Fazendo esse cálculo, nós podemos, como a gente já conhece a força J da seção CC, calculada na seção CC, nós podemos determinar quem é a nossa força CD, 19,62 newtons. Como o resultado deu positivo, o sentido adotado foi o sentido correto, é uma força de tração. No cálculo da seção EE, nós vamos ter, da nossa ponte, nós vamos ter aqui, vamos ter mais ou menos esse desenho, olhando da direita para a esquerda, né? Mais uma vez. Agora vai aparecer agora uma força concentrada igual a 8,175 newtons. Essa força aqui é uma força que é resultado dos 5 kg que foram fornecidos para o teste da ponte. 5 kg, já massa 5 kg, calculado inicialmente, certo? Aí vamos ter também a força JK, a força JD e a força CD. Na seção DD, nós determinamos quem é a nossa força CD, certo? Então falta determinar a força JD e a força JK. Aí, utilizando as nossas equações de equilíbrio, fazendo o somatório do momento em relação ao ponto D, temos menos FJK vezes 12,5, que é o nosso braço da alavanca, 12,5. Temos também o VA vezes o braço da alavanca, que é igual a 30, como dá para ver aqui, é igual a 30 centímetros, que é igual a 0, que pode ser em centímetros. Eu botei todos em centímetros para no cálculo. Temos também aqui a nossa força concentrada de 8,175 vezes o braço da alavanca, certo? Igual a 0. E com isso nós já podemos determinar aqui quem é o nosso FJK, que deu igual a menos 22,89 newtons. Note que quando a gente escolheu o ponto D para fazer o momento, a gente já elimina essa força JD e só nos resta determinar agora a força JK. Eliminando uma força, nos resta duas, já conhecemos a força JC, a força FCD do cálculo anterior, da seção DD, e assim a gente determina quem é o JK, que deu igual a menos 22,89. Como deu negativo, é uma força de compressão. E fazendo assim, o somatório das forças que são paralelas ao eixo Y, temos VA menos 8,175 menos o JD vezes o cosseno de alfa. E esse alfa já foi calculado, é igual a 38,66 graus. Fazendo esses cálculos, e sempre lembrando que essa aqui é a componente paralela ao eixo Y da nossa força JD, certo? Fazendo a decomposição de vetores, você encontra essa componente aqui. E o FJD é igual a 5,23 newtons, que é uma força de tração. Indo agora para a seção FF, certo? Vamos ter aqui a força DL. Note que devido à simetria da nossa ponte, a nossa força DL, as forças internas DL e a força DJ vão ser iguais, certo? Devido à simetria, mesmo peso, a distribuição do peso foi igual, aí as componentes vão ser igual devido à simetria. Ou seja, nós já temos quem é a nossa força DL, a nossa força JK, que já foi determinada, aí nos resta determinar quem é a nossa força DK. Vale também lembrar que a nossa força DE é igual à nossa força CD, devido à simetria. A força que está nesse segmento aqui, as forças internas desse membro aqui, vai ser igual à força desse membro aqui, devido à simetria. Aí mais uma vez, recapitulando, já temos a força DE, a força JK, nos resta determinar quem é a nossa força DK, certo? Essa força aqui. Aí fazendo um somatório
em relação, somatório das forças em relação a Y, nós vamos ter VA menos 8,175, que é a nossa força concentrada, devido aos 5 kN aplicados na ponte, mais o FDK, mais o FDL vezes o seno, que é a componente dessa força FDL, seno de θ, que já foi calculado anteriormente. θ é igual a 51,34. Executando esses cálculos, vamos determinar quem é o nosso FDK, que é igual a menos 8,17 newtons. Como o sinal é negativo, o sentido que a gente adotou foi o sentido oposto, e é uma força de compressão. Pronto. Como eu já tinha citado anteriormente, para a gente calcular a nossa ponte, basta calcular os esforços internos do ponto D até o ponto A, porque o outro lado da ponte, por simetria, vai corresponder ao mesmo valor do lado esquerdo. O lado direito vai obter o mesmo valor do lado esquerdo. Devido à simetria, ambos os lados vão ter os mesmos valores. Ou seja, a nossa força AB vai ser igual à força GF, que deu igual a 9,81 newtons. A força AI vai ser igual à nossa força GM, que deu igual a 15,7 newtons. A força BI é igual à nossa força FM, o segmento FM, que deu igual a 0. A nossa força BC vai ser igual à nossa força FE, que deu igual a 9,870 newtons. A nossa força CD deu igual à nossa força DE, que deu igual a 19,62 newtons. A nossa força IJ deu igual à nossa força ML, que é igual a 19,62 newtons. A nossa força IC é igual à nossa força FME, que deu igual a 15,7 newtons. A nossa força EL é igual à nossa força CJ, que deu igual a 12,26 newtons. A nossa força JD é igual à nossa força LD, que é igual a 5,23 newtons. E a nossa força JK corresponderá à nossa força LK, que deu igual a 22,89 newtons. E lembrando que essas forças aqui vão obter o mesmo módulo e o mesmo sentido. Ou seja, se o FAB é uma força de tração, F vai ser tração também. Mesma coisa para os outros segmentos.